Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham o TV Simpro. Eu sou Paula Nogueira e estamos com mais um programa aqui na TV Comunitária de Brasília. Conosco aqui no estúdio, o professor Júlio Barros, que também é diretor de organização do Sindicato dos Professores do Distrito Federal e representa o sindicato no Fórum Distrital de Educação e o Fórum na Comissão de Avaliação e Monitoramento do Plano Distrital de Educação. Ele é professor de História lá no Centro de Ensino Fundamental 25, na Ceilândia, e mestre em Educação pelo UNB. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Paula. Satisfação conversar com você e com o seu público, em especial na mídia alternativa da TV Comunitária. Mais uma vez, é muito bom receber você aqui na TV Comunitária, você sempre vem nos visitar. Eu informo que quem estiver acompanhando o TV Simpro pela fanpage do sindicato ou pela fanpage da TV Comunitária de Brasília, vocês podem enviar perguntas. O tema do programa de hoje são os 3 anos do Plano Nacional de Educação e os 2 anos do Plano Distrital de Educação. O Júlio vai responder tudo aqui ao vivo. Então, não perca a oportunidade de tirar suas dúvidas e também de contribuir para o TV Simpro. Bom, Júlio, primeiramente eu vou pedir para você que o professor no mês de junho, agora nesse mês de junho completaram-se 3 anos do Plano Nacional de Educação e 2 do Plano Distrital. Qual que é o balanço que você faz desses 3 anos do Plano Nacional de Educação? Bem, Paula, a gente tem uma tarefa aqui difícil, que é fazer o balanço dos 3 anos do PNE e 2 anos do PDE, o Plano Distrital de Educação. Obviamente, a gente vai ter uma visão panorâmica, porque o Plano Nacional de Educação é constituído de 20 metas e mais de 200 estratégias, enquanto o PDE ele possui 21 metas e 421 estratégias, né? Então, a gente vai tentar fazer aqui uma análise panorâmica. A começar pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, né? O que a gente tem a destacar é o seguinte, começando pela meta número 1, que trata da universalização da educação infantil, mais precisamente na pré-escola, que trata do alunado de 4 a 5 anos. Essa meta não foi cumprida. A ampliação das creches, essa meta também não foi cumprida. Quando a gente faz a análise do balanço dos 3 anos do PNE, a gente tem que levar muito em consideração o momento político que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um regime de exceção, e que o golpe de Estado instalado no país reflete diretamente na não execução das metas e estratégias do PDE. Muitas vezes a gente é questionado por alguns colegas da categoria, quando a gente está na luta pela derrocada do regime, eles dizem mais ou menos assim, por que vocês não focam no governo local e esquecem o governo federal? Mas existe uma relação muito íntima dos projetos de leis encaminhados pelo Poder Executivo com a realidade educacional no Distrito Federal. Mas, continuando um pouco mais sobre o corpo do Plano Nacional de Educação, eu diria que algumas medidas estruturantes para que o PNE avançasse, elas não foram tomadas. Cito como exemplo a não criação do Sistema Nacional de Ensino. Esse sistema seria responsável pela articulação dos entes federados. Então, nós não teríamos uma federação de sistemas de ensino, né? Cada estado tem o seu sistema de ensino. Existiria essa articulação, essa cooperação. Isso fragiliza, né? Isso fragiliza e reflete muito fortemente na não execução das metas, né? Tem metas, por exemplo, na questão orçamentária, de você aplicar 10% do PIB na educação. Então, quando não existe essa articulação desses entes federados, quando não existe esse sistema de cooperação, reflete negativamente na execução das metas e das estratégias do PNE. Outra questão que não foi cumprida, trata-se de um projeto de lei
do que nós chamamos custo aluno qualidade, o CAQ. Tem o custo aluno qualidade CAQ e o custo aluno qualidade inicial, que é o CAQ. Então, é por meio desse conceito que a gente vai ter, vai saber qual é o necessário investimento em um estudante de uma creche, em um estudante da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, da educação especial, né? Então, para você saber qual é o necessário para financiar quanto custa, né? Você tem que ter a criação do custo aluno qualidade e o custo aluno qualidade inicial, né? Então, outro assunto que não foi executado. Sem falar na meta que trata da valorização dos profissionais do magistério, né? Que trata da formação, da remuneração e da carreira, também não foram executadas. Júlio, o governo Temer aprovou um conjunto de medidas nefastas ao servidor, né? E a sociedade em geral. Como elas refletem na execução ou não das metas do Plano Nacional de Educação? Olha só, esse pacote de medidas contra a educação e os seus trabalhadores, contra a classe trabalhadora de uma maneira geral, reflete diretamente na educação. Vamos pegar aqui, por exemplo, o projeto de emenda constitucional número 95, a PEC 95, que os movimentos sociais denominaram de PEC da morte. O que é a síntese dessa emenda constitucional 95? Ela congela por inacreditáveis 20 anos quaisquer investimentos nas áreas sociais, mais especificamente na área da educação e da saúde. Tudo que está previsto para remuneração, para investimento na educação, fica condicionado ao índice inflacionário do ano anterior. Então, veja como ela faz de tudo para transformar o Plano Nacional de Educação em uma letra morta. Quando nós aprovamos o Plano Nacional de Educação em junho de 2014, era aplicado 5,2% do PIB na educação. Isso em 2014. Quando, então, a gente elaborou as 20 metas e as mais de 200 estratégias, a gente chegou à conclusão que para dar conta da execução dessas 20 metas e dessas 200 e poucas estratégias, nós tínhamos que dobrar o investimento na educação, tendo como parâmetro o PIB. Então, passamos de 5,2% para 10%. Então, é conflitante com a emenda constitucional 95, né? Mas, para além da emenda constitucional 95, você tem outras leis impostas pelo governo golpista. Vamos citar aqui a Lei 13.365, de 2016, de autoria de um senador golpista, José Serra. Qual é a característica dessa lei do senador José Serra? Essa lei tira a exclusividade da exploração do pré-sal pela Petrobras. Então você abre, né, essa riqueza fenomenal que é o pré-sal para as empresas estrangeiras. E nós já tínhamos criado um fundo social onde nós pegaríamos uma parte significativa dos recursos do pré-sal para investimento na educação. Para investimento na educação e na saúde, além dos royalties, né, do petróleo. Então, automaticamente, quando você abriu para todas as empresas estrangeiras a exploração do pré-sal, significou uma redução drástica dos recursos para com a educação, né? E estava no nosso planejamento essa questão dos recursos do pré-sal. E ainda tem
uma lei complementar de número 159. Qual é essa lei complementar 159? Ela trata dos ajustes fiscais nos estados. Se refere às negociações das dívidas dos estados para com a União. Até aí é um processo natural, né? Os estados negociarem suas dívidas para com a União. Mas qual é o agravante? O agravante, ou os agravantes, são as condicionalidades impostas pelo governo federal para fazer esse tipo de negociação. O governo federal, inclusive, na última semana de julho, soltou um decreto, né, regulamentando esta lei, né, da negociação das dívidas do Estado com a União. O que o governo federal exige dos estados como contrapartida? Exige congelamento dos salários do funcionalismo público por um período até de 10 anos. Exige programas de demissões voluntárias, o famigerado PDV. Um retrocesso, né? Fragilizou totalmente a categoria. No mínimo, por baixo, você está voltando na década de 90, que foi o auge do neoliberalismo. Então, a lei dos PDVs exige as privatizações, né? Principalmente de bancos públicos. E olha só, quaisquer benefícios que o funcionalismo público tenha adquirido por meio das suas lutas, hoje são consideradas privilégios, né? Que esses privilégios têm que ser derrotados, né? Então, esse tripé, a Emenda Constitucional 95, o projeto de lei que hoje é lei, do senador José Serra, na questão do pré-sal, e essa lei que trata das contrapartidas dos estados para fazerem suas negociações. E em relação ao plano distrital de educação, né? Porque a gente pode fazer uma avaliação, já que, inclusive, no ano passado, até algumas metas foram derrubadas por parte da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a respeito até da liberdade do professor em trabalhar em sala de aula, não é isso, Júlio? Olha só, o Plano Distrital de Educação, em 14 de julho, quando o governador sancionou em 2015, ele já sancionou com em torno de 42 vetos. Então, sobre a relação do governo Hollenberg com a execução do Plano Distrital de Educação, eu não tenho dúvidas nenhuma de dizer o seguinte: o governo Hollenberg é inimigo da educação pública e de seus trabalhadores. É que foi um golpe atrás do outro, né? Na categoria. E nós não estamos com falácia ao fazer essa afirmação que o Hollenberg coloca a educação pública como inimiga e coloca seus trabalhadores como inimigo. Acho que a gente tem que fazer avaliação em cima de fatos concretos. Então, já de início, quando ele veta 42 artigos, primeiro mostra uma contradição muito grande. Que contradição é essa? O PDE ele foi construído, ele foi dialogado entre a sociedade civil e o Estado. Poder Executivo, aliás, que tem a prerrogativa de enviar o projeto à Câmara Legislativa, participou de todo o processo de construção do plano. Negociou estratégia por estratégia, meta por meta. Então, como é que você participa do projeto de construção de um plano e você mesmo veta 42 artigos do plano? Então, é uma contradição antagônica, né? Inconciliável. E aí, você tem coisas que agravam muito a execução do PDE. Particularmente, é o artigo
9º do Plano Distrital de Educação. O artigo 9º, ele diz em seu parágrafo único que as metas e as estratégias, elas têm que serem cumpridas de uma forma proporcional, de uma forma progressiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: o plano ele tem um caráter decenal, né? A durabilidade dele é de 10 anos. Ele ultrapassa 2 governos e meio. Por isso que a gente chama de plano de Estado e não plano de governo. Então, à medida do momento que o governador vetou as metas intermediárias, o que então seriam as metas intermediárias? Aquelas metas e estratégias que não necessariamente levariam 10 anos para ser executadas. Tem metas e estratégias que venceram no ano de 2016, que vão vencer no ano de 2017, ou em 2018, ou em 2019, né? Então, qual é a intenção do governo quando ele veta o parágrafo único do artigo 9º? A intenção do governo é se desresponsabilizar da execução do plano. Passar a bola para frente, né? Exatamente. Na linha de raciocínio dele, que o plano é decenal, então transfere as responsabilidades para os governos vindouros. Ele se exime das suas responsabilidades. E quando eu fiz e faço a afirmação muito forte que a educação para o Hollenberg só foi prioridade nos momentos de campanha eleitoral, mais uma vez os fatos demonstram isso, que educação e seus profissionais foram prioridade somente no discurso de campanha. E aonde a gente enxerga isso? Vou pegar aqui um exemplo muito claro, muito transparente. As leis orçamentárias, né? As prioridades do governo se refletem aonde? Se refletem nas leis orçamentárias. Muito recentemente, houve um debate na Câmara Legislativa do PLDO, Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias. Então, você fazendo um estudo, uma análise desse projeto de lei das diretrizes orçamentárias, o que é que você observa? Há uma previsão zero de reajuste salarial. Isso para com os profissionais do magistério que estão com seus salários 3 anos congelados. Além de congelados, receberam calote em setembro de 2015. Então, para 2018, na lei orçamentária, a previsão de reajuste é zero. A mesma coisa com relação ao reajuste do auxílio alimentação e do auxílio saúde. Reajuste zero. Eles estão enxugando, né? Estão impedindo qualquer avanço nessa parte do plano, né? Além da falta de prioridade na área da educação, você observa muita incompetência. Um exemplo claro de incompetência, entre 2015 a 2016, o governo do Distrito Federal investiu a menos 819 milhões de reais. Ou seja, quase 12% a menos, né? Então, é dramática a situação da educação no Distrito Federal, e o descaso do governador está claro das suas ações, né? Não basta ter discurso. Claro. Além desse exemplo que você deu do descaso do governo com a educação e os profissionais, né? Tem mais alguma coisa, por exemplo, para a gente ter uma ideia de como está a situação aqui no Distrito Federal, com referência ao Plano Distrital de Educação? Veja só, vamos pegar aqui algumas metas
para a gente ver como é que o governo se posiciona no discurso e na prática, né? Sim. Mais uma vez, eu gosto de me referir muito à Meta 1, que trata das creches, das crianças de 0 a 3 anos, e a Que tinha sido pré-escola um dos 4. últimos avanços, né, aqui no Distrito Federal, que viabilizou muitas mães a trabalharem e tudo Exatamente, mais. perfeito. Era um ponto tão positivo, né, naquela Tão fase. positivo, mas qual é a realidade? O governo faz propaganda enganosa, falsa, mentirosa, dizendo que matriculou todas as crianças de 4 a 5 anos de idade, as que correspondem à faixa da pré-escola. Então, e os dados mostram o contrário. Nós temos hoje em torno de 7 mil crianças de 4 a 5 anos não matriculadas. Então, essa é a realidade na pré-escola. E na creche é mais dramática. Mais dramática. A gente tem em torno de 24 mil crianças de 0 a 3 anos não atendidas, né? Não matriculadas. Sim. Então, em cima de que o governo faz uma propaganda falsa para a população? Aliás, gasta-se muito em propaganda no governo local. Sim. E, no mínimo, que a gente esperaria é que as propagandas tivessem um conteúdo real. Existem as famílias que procuram saber de matricular suas crianças por meio do número 156. Então, esses dados que eu acabei de lhe dar, de 24 mil crianças fora da escola de 0 a 3 anos e de 7 mil das crianças de 4 a 5 anos, isso foram as famílias que demandaram, que procuraram, que disseram, olha, eu existo, eu estou aqui, eu quero estudar. Não foi uma mobilização, né? Exatamente isso, Paulo. Não existe nenhuma campanha publicitária do governo para trazer as crianças. O que eu quero dizer com isso? Que o número, tudo indica que o número é maior. Esses dados que eu te dei foram só as que acionaram o sistema, né? que fizeram chegar Sim. ao governo que tinha a necessidade, mas pelas crianças, pelo número de crianças que é matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, um número expressivo, você vê que não bate. Então tem muita criança fora. Então isso aí é na meta 1. Na meta 4, que trata da educação especial, das pessoas com deficiência. A gente tem o absurdo seguinte: não existe no Distrito Federal, na Secretaria de Educação, nenhum estudo do perfil e nem da demanda das pessoas com deficiência. Ou seja, a Codeplan não faz. Se você não tem a pesquisa, como é que tu vai saber qual é o perfil, né? E qual é a demanda das pessoas com deficiência. E fazer um diagnóstico verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, não existe. É um absurdo. Isso eu estou me referindo, então, na meta 4. A meta 6, que fala da ampliação das escolas de tempo integral, a cada ano teria que haver um aumento da ampliação de 10%. Agora, olha a aberração. Na maioria das metas, o governo está diminuindo o que já existia. Está cortando o que já tinha sido conquistado. Quer dizer, o plano fala para você ampliar e o governo reduz, corta. Então, quer exemplo mais claro do que nas escolas de tempo integral, que diz que tem que ampliar 10% ao ano? Aí qual é a realidade concreta? Houve uma redução de 8,2%. Então, qual é a situação? As que passaram a deixar de se considerar escola de tempo integral. Você tem no DF centenas e centenas de escolas sem laboratórios de ciências,
sem laboratório de informática, quase nenhuma, né, para trabalhar. sem refeitório, sem auditório para atividades culturais, né? E não estou nem falando na educação no campo. Se você não tem isso nas escolas urbanas, imagina como é que está. Tem escolas nas áreas rurais que os professores custeiam as provas. A educação no campo, que é a meta 8, eu diria para você o seguinte: tanto a educação no campo, como a educação de jovens, adultos, trabalhadores, idosos trabalhadores, elas estão em fases embrionárias. Então, fazendo assim, então, essa visão panorâmica, na meta 12, meta 12 que trata da questão do ensino superior. Nós, no Distrito Federal, mais outra unidade da federação, somos as duas únicas que não possuem a sua universidade estadual. No nosso caso, universidade distrital. Não saiu do papel, né? Aí você tem índices alarmantes: 84% das matrículas no ensino superior no Distrito Federal estão no campo privado, né? Então, essa é a realidade, por exemplo, da meta. Sem nem entrar no assunto da acessibilidade a essas instituições, né? É verdade. A gente apresentou projetos nessa área, apresentou projetos de fazer aquela cooperação entre o Distrito Federal e a União, por exemplo, para a criação do campi da Universidade de Brasília, no Paranoá, né? A gente apresentou alternativas para ampliação de vagas públicas no ensino superior. Então, assim, não fica claro para a gente o que é, se tem disputas políticas nos bastidores, se a universidade distrital seria na área de educação, na área de ciência política. Você tem ações da Proeduc, né, do Ministério Público, travando o avanço da universidade. Aliás, abrir um parêntese, que na ampla maioria das ações da Promotoria de Defesa da Educação é contra a educação, não é em defesa da educação e dos seus profissionais. Então, continuando aqui, mais alguns exemplos dos descompromisso do governo Hollenberg com a execução do Plano Distrital de Educação. Tem a já famosa Meta 17. Meta 17, os profissionais do magistério realizaram uma greve duríssima e os dois objetos, as duas pautas principais dessa greve, uma foi o combate à reforma da Previdência, todo mundo já discutiu isso exaustivamente, e a outra era a Meta 17, para nós sairmos daquela realidade de 29 carreiras que têm o nível de escolaridade superior, semelhante aos profissionais do magistério. Nós somos a 29ª, né? E o que nós estávamos reivindicando é estar na média salarial dessas carreiras que exigem o nível superior. E olha só, nós nem incluímos o funcionalismo do judiciário nem do legislativo nesta conta, né? Só da saúde, educação e segurança nós somos o último no ranking salarialmente, né? E por último, ainda mostrando o descaso do governador para a educação, a Meta 20. A Meta 20 é o mesmo raciocínio que foi utilizado a nível nacional, quando se dobrou a proposta de ter os 10% no PIB, né, lá no caso nacional, de 5 ponto alguma coisa para 10%, no nosso caso, era aplicado 3,26%, somando o que era investido do orçamento do governo do Distrito Federal com os recursos do fundo condicional, né? Então a gente chegou ali na casa dos 6 ponto alguma coisa do PIB na educação. Então o Tribunal de Contas do Distrito Federal aponta
e comprova todos esses dados que eu estou falando, né? Quando eu te disse do descaso do governador, isso não é discurso, não são fatos avaliados pelo órgão, por um dos órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Perfeito, Júlio. E sobre a Conferência Nacional de Educação de 2018, o sindicato pretende participar? Bem, nós já realizamos 2 conferências nacionais de educação, né? Foi a CONAE 2010 e a CONAE 2014. Inclusive, o resultado dessa CONAE de 2010, ela deu a coluna vertebral para você criar o Plano Nacional de Educação. Então, foi uma conferência riquíssima, com a participação de 4 a 5 milhões de brasileiros, fazendo suas conferências municipais, estaduais, até a conferência nacional. Então, apesar de estar previsto a realização de mais uma CONAE, a CONAE 2018, nós do Sindicato dos Professores não vamos participar, né? E por que nós não vamos participar? A gente tem que lembrar o seguinte: a principal entidade organizadora da CONAE foi o Fórum Nacional de Educação. E, mais uma vez, o que fez o governo golpista? O governo golpista, por meio do MEC, baixou portarias, decretos, tirando a competência do Fórum Nacional de Educação de organizar a CONAE, né? Enfraqueceu o fórum, deslegitimou o fórum, desarticulou, excluiu várias entidades do campo progressista. Aí um conjunto expressivo de entidades do Fórum Nacional de Educação resolveu o seguinte: olha, nós vamos realizar a CONAPE, Conferência Nacional Popular de Educação, em abril de 2018, sem a participação do Estado. Não vai ficar refém do governo golpista, né? Claro. do governo federal. Então, nós vamos sim participar da CONAPE, não Perfeito. da CONAE. Perfeito. E, obviamente, que nós vamos fazer aqui no Distrito Federal, o Sindicato dos Professores, em parceria com o Fórum Distrital de Educação, nós vamos realizar nas 14 regionais de ensino aqui no Distrito Federal as conferências regionais, e temos a previsão de novembro realizar a etapa distrital. Então, uma conferência que vai envolver os estudantes, os pais, mães, responsáveis de estudantes, funcionários de educação, a comunidade escolar da educação pública e da educação privada, assim como a educação básica e a educação superior. Então, a gente planeja, em novembro, realizar nossa etapa distrital da CONAPE. Bom, Júlio, o TV5 está chegando ao fim e nosso tempo está realmente acabando. Certo. Eu vou pedir só para você falar a respeito de qual que é a agenda, né, diante da situação que a gente está vivendo, e se despedir de quem está nos assistindo. Olha só, Paula e seu público da TV comunitária. A gente, pelos dados que nós discutimos aqui, né, a gente tem um quadro desfavorável. Agora, a gente tem que ter uma responsabilidade de passar os dados reais, verdadeiros, mas sem desanimar, sem dizer, olha, está tudo perdido, né? O que a gente espera é que a sociedade como um todo, os profissionais do magistério, compreendam o seguinte: para que o Plano Distrital de Educação, o PDE,
e o Plano Nacional de Educação, o PNE, saiam do papel, não se transformem em letras mortas, né? É fundamental derrotar o golpe, tirar do Palácio do Planalto essa quadrilha que está instalada. Se nós não tivermos a sabedoria de compreender que existe o link, né, entre o que se passa dos projetos da agenda conservadora no Congresso Nacional e com a nossa realidade local, vai ficar muito difícil combater. Sim, sim. Porque o governo local basicamente reproduz o que se passa na esfera nacional. Claro. Então a gente pede essa compreensão de estar junto, de ir para as ruas, né? de sairmos de uma apatia generalizada que está na sociedade e nos movimentarmos, né? E não aceitar esse quadro de retrocesso quase que secular. Não era pauta do nosso debate, do nosso diálogo hoje, né? A gente nem tratou da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, dos projetos de terceirização, que todos refletem diretamente na educação e reflete na vida dos nossos netos, dos nossos filhos, das nossas famílias. Então, assim, de cabeça erguida, continuar a luta sempre. Perfeito. Bom, nós agradecemos a todos vocês que acompanharam o TV Simplo, o nosso tempo de programa chegou ao fim. Eu gostaria de convidar todos vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação do TV Comunitária de Brasília e informo que é possível rever este programa, assim como todos os outros programas do TV Simplo, no nosso canal no YouTube da TV Comunitária de Brasília, e também no site, nas redes sociais e no site do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simplo. Muito obrigada.